você uma história. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, estar visitando o estado do Pará, a região norte do nosso país. Lá nós fomos apoiar um trabalho missionário que existe já lá no Pará. Essa para mim foi uma viagem transformadora. Sem dúvida alguma, essa foi a viagem que transformou e mudou a minha vida. E uma das atividades que nós devíamos fazer lá no Pará era pegar um barco. Você pode ver aí a foto do barco. Nós pegamos esse barco e nós tínhamos que viajar por algumas horas dentro desse pequeno barco para chegar num lugarejo no meio da floresta amazônica. É isso mesmo, no meio da floresta amazônica. Como todos sabem aqui, os rios da floresta amazônica são diferentes desses rios que nós temos aqui na nossa região. Os rios são enormes, são gigantescos. E em muitos lugares, se você está do lado de uma margem, você não consegue enxergar o outro lado, a outra margem do rio. Isso eu pude ver e é verdade. Essa foi uma aventura desafiadora. Lá na região do norte do nosso país, você já deve ter visto, ocorrem muitas chuvas. Lá chove-se quase todo dia. E chove-se muito, muito mesmo. Nesses dias que nós passamos lá, eu tomei chuva por inúmeras vezes. E só para você ter uma ideia, a chuva lá também é um pouquinho diferente da chuva que nós temos aqui. O diâmetro do pingo lá da chuva é mais ou menos de um palmo. Sério, tem uns pingos enormes que caem lá. A chuva lá é de balde, Cristiano, é verdade? Cristiano não exagera. Um pouquinho menor que o diâmetro de um palmo. Pode ser o diâmetro do palmo de ar. Certo? Então, lá chove bastante. Outro agravante que temos lá na região norte é a influência da maré. Lá nós estamos muito perto do Oceano Atlântico. Então, a maré do Oceano Atlântico tem uma influência muito grande nos rios. Essa influência, o que acontece lá? Ela tem, você sabe que tem a baixa maré e a alta maré. Ela baixa e sobe 2 vezes ao dia. E lá dá uma variação de mais ou menos 4 metros de altura a maré. 4 metros de altura é uma coisa grande, é mais ou menos na altura desse pé da direita da igreja. É bem alto. Então você chega de manhã no lugar, você olha aquele lugar que está lindo, e você, nossa, parece que está tudo molhado aqui. O que acontece? Aconteceu isso primeira vez que cheguei. Molhado aqui, né? Estranho. Por que aquela ponte é naquela altura lá, não é a altura do rio? Aí eu fui descobrir. À tarde eu voltei lá. Tinha escuro. Tinha 4 metros de água naquele lugar que a gente achava que era um lugar seco. Então é muito grande a influência da maré lá naquela região. Mesmo com todos esses agravantes, meus irmãos, nós entramos no barco e nós fomos visitar os ribeirinhos dentro do barco. Nós viajamos lá por algumas horas. No caminho da ida foi tudo uma festa, tudo bonito. A gente olhava as paisagens, um lugar mais bonito que o outro. Algo assim espetacular aos nossos olhos. Lá nós podemos ver a criação e a perfeição da criação de Deus. Como é bonito aquele lugar. Vimos alguns animais, vimos pessoas que navegavam com barquinhos minúsculos dentro daqueles rios gigantes. E mesmo assim, nós fomos. Chegamos no lugar que a gente ia ficar depois de algumas horas, atracamos o nosso barco, descemos do barco. Foi uma aventura também descer do barco, porque o barco tem que ficar longe da costa, você tem que ir andando por cima de umas árvores. Lá foi uma aventura. Foi muito bacana. Mas chegamos no lugar. Chegamos em terra firme. Fomos visitar algumas famílias e andamos pelo meio da mata, ouvimos histórias, pudemos compartilhar do amor de Jesus. Foi uma experiência incrível. E aí chegou no fim da tarde. Tínhamos que voltar. Na volta foi tudo diferente. Para começar, no lugar que nós tínhamos deixado o barco não estava. Era baixa maré. O barco estava em um outro lugar. Nós tivemos que andar bastante para chegar até o barco. Subimos o barco e começamos a volta. Depois de alguns minutos dentro do barco, começou a chover. Aquela chuva. Uma chuva forte. E a gente no barco. E eu estava para fora do barco, lá na polpa do barco, lá atrás, onde não tinha cobertura.
Ele falou o seguinte: às vezes as ondas chegam até aqui e fica muito difícil da gente navegar nesse lugar. Aí eu comecei a pensar e comecei a imaginar. E aquilo ficou na minha cabeça e a pergunta não saía da minha cabeça: será que nós vamos enfrentar uma tempestade no meio desse enorme rio? E a chuva caiu. E o barco começou a balançar. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Foi apenas uma chuva passageira. Mas eu fiquei imaginando, eu fico imaginando a partir daquele momento, como que é enfrentar uma tempestade em um grande rio ou em alto mar. Eu não sei se alguém aqui entre nós já teve essa experiência de estar no meio do mar ou no meio do grande rio e enfrentar uma tempestade. Mas eu imagino que é agonizante. E aí eu gostaria que você usasse a sua imaginação e tentasse se imaginar dentro desse barquinho. Yeah? Left-hand one's in trouble, Brad. Só de assistir, os nossos corações já disparam. Imagina enfrentar uma tempestade em alto mar. Os discípulos de Jesus, eles passaram por essa terrível experiência. Eu convido você a ver a sua Bíblia, na narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 23. Mateus 8, a partir do versículo 23. Se você quiser, você pode acompanhar. Então, entrando ele no barco, ele, Jesus, e seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus e seus discípulos, eles tiveram um dia de muito trabalho. Jesus passou o dia todo ensinando uma grande multidão por meio das suas parábolas na costa do mar da Galileia. Foi um dia cheio. Jesus tinha trabalhado bastante. Quando entardeceu, Jesus estava exausto. Jesus estava muito cansado. Ele subiu no seu barco e disse para os seus discípulos: nós precisamos cruzar o mar da Galileia. O mar da Galileia, você vai também ter vários nomes para esse mar da Galileia, como o mar de Tiberia, mar de Tiberia, você vai ter que fazer uma edição no vídeo aí, Tiberia, vamos passar por outro, né? Lago de Jerusalém, mais fácil. Eu devia ter treinado essa palavra em casa. Eles subiram no barco, eles deviam de atravessar esse mar, o mar de Jerusalém. Eles deviam passar para um outro lado do mar, que era da cidade de Gadara. Esse mar, ele era um grande lago. Esse grande lago ele ficava abaixo do nível do mar. Então ele não tinha como
gigantesco. Eles deviam atravessar esse mar durante a noite. Em uma de suas extremidades há um vale profundo, cercado por muitas rochas. Essas rochas fazem que os ventos se afunilem dentro desse mar, por causa dessas colinas que cercam esse grande lago, e por causa dessa geografia do lugar, pode ocorrer muitos ventos e tempestades violentíssimas. E essas tempestades são repentinas. Os discípulos de Jesus, eles estavam obedecendo a Jesus. Eles reconheciam Jesus como seu mestre. Eles ouviram o que Jesus tinha falado. Esses discípulos, há pouco tempo atrás, tinham deixado tudo para trás para seguir a Jesus. Isso fica claro no texto que nós lemos. Nós vimos que Jesus subiu no barco, os discípulos logo foram atrás dele e já subiram. Muitos desses homens, desses discípulos, eles eram pescadores, e pescadores experientes, pescadores que cresceram vivendo dentro daquele lago, dentro daquele grande mar. Eles sabiam o que acontecia dentro daquele mar. Algum tempo atrás, foi nas margens desse mar, que Jesus convidou Pedro e André para se tornarem pescadores de homens. Foi dentro de um barco que estava dentro desse mar que Jesus chamou Tiago e João. E eles deixaram suas redes, deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Alguns desses homens, eles estavam acostumados com os desafios do mar. Eles estavam acostumados com essas tempestades súbitas que poderiam acontecer naquela região. Mesmo assim, obedecendo a Jesus, eles sabiam que dentro daquele barco, dentro daquele mar, as tempestades poderiam vir. Eu gostaria de pensar com vocês, meus queridos irmãos, sobre o que nós precisamos saber sobre as tempestades. O que eu e você precisamos saber sobre as tempestades? A primeira coisa que a gente precisa saber é que as tempestades vêm. Nós sabemos, nós precisamos ter em mente, não podemos perder isso de mente. As tempestades, elas vêm. Eu queria ler novamente com vocês o versículo 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormiu. O versículo começa falando para nós as características da tempestade. A tempestade era muito forte, a tempestade era muito grande, tanto que homens, pescadores, acostumados a lidar com o mar, acostumados a enfrentar as tempestades, eles ficaram assustados, eles ficaram desesperados. E nós precisamos relembrar um pouquinho o contexto que esses homens viviam. O mar, para aquela cultura, para aquele povo que vivia na época de Jesus, era considerado uma divindade. E entre os pescadores daquela época, tinha várias, inúmeras histórias míticas sobre o monstro do mar, sobre o fantasma que andava pelo mar e toda a força e o poder que o mar exercia naquela região. E com certeza, os discípulos de Jesus, eles conheciam essas histórias, eles conheciam esses mitos daquela região. A tempestade, ela era violenta. As ondas estavam cobrindo o barco e inundando o barco. Entretanto, Jesus dormiu. Como alguém pode estar deitado no barco e dormindo numa situação como essa? Jesus estava no barco com eles. Mesmo assim, as tempestades não vinham. Nem sempre, como nós já cantamos muitas vezes, e eu inclusive cantei várias vezes aqui na igreja, nem sempre com Jesus, com Cristo no barco, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes, eu e você, nós estamos obedecendo a Jesus, nós estamos no centro da vontade de Deus, mesmo assim, as tempestades podem vir. Você pode estar se dedicando completamente ao serviço, você tem separado tempo da sua vida servindo Jesus nessa comunidade, servindo a Jesus
Por onde quer que você ande, você pode estar fazendo o seu melhor com Jesus. Mesmo assim, as tempestades. Mesmo que você seja uma pessoa experiente, uma pessoa acostumada a lidar com situações diversas da vida, a lidar com tempestades, a lidar com o mar, saiba que as tempestades vêm. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento. Pode ser uma doença terrível que tem atingido a sua vida, ou a vida de alguém que você tanto ama. Pode ser a angústia da espera de um resultado, isso tem roubado a sua paz, a sua tranquilidade. Pode ser a preocupação com um filho ou com uma filha que tem se desviado dos caminhos do Senhor. Pode ser a perda do emprego. Pode ser que a crise financeira já chegou na porta da sua casa. Ou até mesmo a quebra de relacionamento com alguém que você tanto ama. Meus queridos irmãos, mesmo quando Jesus está conosco no barco, mesmo quando Jesus está lá com a gente, no nosso barco, tenha em mente e saiba que as tempestades, elas podem. Nós precisamos entender também quem nós somos, quem você é, quem eu sou. Por isso você precisa ter em mente quem você é. Os discípulos de Jesus, eles estavam desesperados. Eles reconheceram que mesmo com todos os recursos que eles tinham, de uma vida toda de pescadores, uma vida toda dentro do mar, eles não sabiam lidar com aquele problema. Eles não sabiam como enfrentar aquela situação. Por isso eles foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos! Senhor, nós vamos morrer, o Senhor precisa acordar. Os discípulos de Jesus, eles estavam extremamente preocupados. Eles estavam tomados por uma ansiedade intensa. Se o Senhor continuar dormindo, nós todos vamos morrer. Os discípulos sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles tinham recursos limitados. Eles sabiam que diante daquela grande tempestade, eles não poderiam fazer nada. E a pergunta é: você sabe quem você é? Eu e você, nós precisamos reconhecer que os nossos recursos são limitados. Por mais forte que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais diploma que você tenha, você precisa reconhecer que você é uma pessoa limitada. Nós precisamos reconhecer que diante das tempestades das nossas vidas, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de Deus, mesmo quando nós não sabemos que precisamos de Deus. E eu convido você. Você pode clamar comigo: Senhor, salva-nos. Você reconhece que você precisa falar isso? Pode repetir comigo? Senhor, salva-nos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Se o Senhor não agir, se Jesus não agir, nós vamos agir. Nós precisamos ter em mente isso. Diante dos problemas, diante das tempestades da vida, você precisa reconhecer quem você é. Jesus acorda e pergunta para os seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E aí eu fui pesquisar o que significa essa palavra tímido. Tímido, uma tradução, é uma das traduções possíveis para essa palavra. Mas também poderia ter escrito aqui covarde, medroso. Então Jesus disse para os discípulos dele: por que vocês são covardes? Por que vocês são tão medrosos? Isso demonstra que Jesus sabia quem era cada um dos seus discípulos. Isso demonstra que Jesus sabia o tão pouco eles confiavam em Jesus. Jesus me conhece. Jesus sabe quem eu sou. Jesus conhece você. Jesus sabe todos os seus medos. Jesus sabe todas as suas dificuldades. E mesmo assim, Ele não retém a sua ajuda a homens e mulheres de pouca fé.
com convicção, ele repreende os ventos. Com convicção, ele manda aquietar o mar. E o resultado é uma plena calmaria. Jesus demonstra aqui a sua autoridade e o seu poder sobre todos os elementos da natureza. Não se esqueça, o mar, naquela cultura, era tido como uma divindade, algo extremamente poderoso. Mesmo assim, Jesus demonstra o seu poder sobre toda a natureza. E aquela terrível tempestade se transforma em uma grande calmaria. Meu querido, você precisa crer, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo ainda hoje, Ele tem autoridade e poder diante das tempestades da sua vida, diante das crises que você está enfrentando, para transformar essa tempestade, essa crise, em uma grande calmaria, em uma grande fortaleza. Nós precisamos saber que as tempestades elas vêm. Nós precisamos saber quem nós somos diante das tempestades, mas também nós precisamos saber quem Jesus é. O versículo 27 é espetacular. O versículo 27 diz o seguinte: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Que tipo de homem é esse Jesus? E maravilharam-se todos os seus discípulos. Os discípulos tiveram a capacidade de reconhecer quem era Jesus. Eles se maravilharam-se diante da majestade do poder de Jesus. E o pastor Eugênio Peterson faz uma tradução belíssima desse versículo na sua Bíblia, na versão mensagem. Ele diz o seguinte, traduzindo esse versículo: os homens esfregaram os olhos e ficaram perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem tomando tempo. Notamos aqui uma transição de extrema ansiedade dos discípulos para uma admiração ilimitada. O evangelista Mateus, em sua narrativa, nos apresenta o contraste que existe entre a majestade de Jesus, o poder de Jesus e a impotência dos seus discípulos, a limitação dos seus discípulos. Por esse motivo é que os discípulos podem demonstrar a capacidade de se maravilhar diante do poder de Jesus. Eu e você, nós nos chamamos discípulos de Jesus. Nós somos os seguidores de Jesus nessa nossa geração. Diante de uma situação de desespero, diante de um grande problema, diante de uma situação que a nossa impotência fica latente, quando Jesus age, quando Jesus demonstra o seu poder e transforma aquela tempestade que nós estamos enfrentando numa grande calmaria, o que eu e você fazemos diante da exceção de Jesus? Será que nós reconhecemos a maravilha do poder de Jesus diante do seu agir? Infelizmente, meus queridos irmãos, ainda hoje, no meio de nós, no meio dos chamados discípulos de Jesus, existem pessoas que perderam a capacidade de maravilhar-se diante do poder e da majestade de Jesus. Eu queria terminar pensando com vocês. O que nós precisamos saber diante de uma grande tempestade? O que nós precisamos ter em mente? As tempestades, elas vêm. Mesmo quando Jesus está conosco, mesmo quando Jesus está do nosso lado, mesmo quando nós estamos servindo Jesus, as tempestades, elas vêm. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Saiba quem você é, meu irmão. Sabe, eu preciso nunca me esquecer quem eu sou. Uma pessoa limitada. Nós somos homens e mulheres limitados, que nós precisamos do socorro do nosso Senhor. E a minha oração é que eu e você nunca esqueçamos de quem é Jesus e que nós possamos nos maravilhar
ajoelhar diante do poder e diante da majestade de Jesus. Eu queria deixar um desafio para você. Diante das tempestades da sua vida, diante daquele problema que você olha e você fala assim, eu não consigo fazer nada. Eu não sei o que fazer. Eu já usei os recursos que eu tenho. Diante de qualquer situação da sua vida, você precisa tudo entregar, como nós cantamos agora há pouco. Entregue sua vida na mão de Jesus. Entregue todos os seus problemas na mão de Jesus, aquele que morreu um dia para nos resgatar, para nos tirar daquele poço, para nos tirar do meio da confusão. Jesus